Bem-vindos a mais um Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira. O início deste mês fica marcado por mais uma viagem de exploração daquilo que existe para lá do planeta Terra. 4 astronautas andaram mais de uma semana no espaço e voltaram como se fosse mais um dia de trabalho. Amararam, saíram da cápsula depois de uma viagem em que o ser humano nunca tinha estado tão longe de casa. Na humanidade ficam imagens que correram o mundo, sons das conversas, os alimentos que comeram e até os problemas que tiveram com a sanita. Tudo misturado com muitas perguntas sobre os próximos passos da NASA e ainda sobre a utilidade geopolítica que a exploração espacial pode vir a ter. Para isso, contamos hoje com Ricardo Conde, é o presidente da Agência Espacial Portuguesa. Vai ser uma conversa a pares, como habitual, com o nosso comentador residente, Manuel Poeixo Torres. Olá aos dois, sejam bem-vindos à Renascença, Manel. Muito bom dia e um privilégio, Ricardo Conde, tê-lo connosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ricardo, praticamente mais de uma semana depois do regresso dos astronautas da NASA à Terra, é caso para dizer que foi um sucesso em toda a linha. Bom dia, obrigado, e a Manel também, pelo convite e estar aqui na Renascença. Não há forma de dizer que não seja um sucesso, porque os objetivos foram cumpridos. Havia uma missão obviamente com risco, eu diria um risco controlado. Foram cumpridos na sua plenitude aquilo que é uma missão de demonstração para os próximos passos, e eu penso que o importante agora é este last mile, a última milha de aceleração que é necessária para se preparar aquilo que é a próxima missão, e aí estamos a falar essencialmente de uma missão de demonstração, mas que tem a ver já com o objetivo de facto colocar mesmo uma tripulação ou 2 homens na Lua. E que será a missão Artemis 3 de teste e depois uma Artemis 4. Esta missão Artemis 2, o que é que trazem de novidade, estas novas imagens da Lua? Não é só as imagens da Lua que traz novidade. Aliás, o que traz mais novidade aqui, obviamente, todo um processo de conhecimento mais profundo sobre uma parte, não é, que não era visível e não era de alguma forma muito conhecida, ou profundamente conhecida como é agora, mas mais traz uma dimensão de teste daquilo que é o habitáculo que vai servir de suporte para fazer esta transição entre a Terra e a Lua. E a manobrabilidade, o regresso em segurança e a capacidade, que é exatamente aquilo que vai ser demonstrado já na próxima missão, a capacidade de adequar aquele complexo que é a Orion, não é? Com os vários seus subsistemas, uma manobrabilidade no espaço. Já agora digo que é importante perceber que a conquista do espaço está muito dependente das tecnologias de manobrabilidade. Isto é válido não só no espaço em termos daquilo que é esta viagem complexa entre a Terra e a Lua, mas também a manobrabilidade em órbita, não é? Esse é um grande, é o game changer, não é? Que se diz com esta expressão, o fator que vai de alguma forma definir o sucesso do que é uma complexidade de uma viagem com variedíssimas dimensões de desconhecidas, não é? E a manobrabilidade é o mais importante. E esta missão, de facto, é testar um bocadinho esta Orion na sua plenitude. Não é? Antes ainda de passarmos para o Manel e também para as futuras missões da NASA, e refocando só muito rapidamente na questão da fotografia, não é caricato a NASA ter levado uma máquina que não era tão atual para tirar a fotografia como se seria de esperar pela maioria das pessoas? Não, e porque essa escolha, se há alguma razão... Os detalhes não sei, obviamente, mas há uma coisa que sei, que é... há sistemas, e aquilo nas tecnologias aeronáuticas, espaciais, é aquilo que se chama os proven, as coisas que já estão testadas, as coisas que têm resultados e que a equipa que ganha não se mexe, não é? Isso não invalida
que não haja, e há, umas tecnologias modernas, complementares, com capacidades, enfim, muito maiores e melhoradas. Eu lembro, por exemplo, que são feitos, neste momento, testes de ligação em muitíssima alta velocidade. Não só, e nós não estamos a falar de vídeo 4K, nós ainda não temos verdadeiramente o detalhe daquilo que foi registado e fotografado e cartografado, né, nesta expressão mais lata. Mas foi testado pela primeira vez sistemas ópticos. Os sistemas ópticos permitem uma largura de banda enorme, ou seja, permitem uma transferência de informação gigantesca. Portanto, como resultado desta missão, e já agora também ligando um bocadinho à pergunta anterior, nós devemos ter petabytes de dados de informação, do mapeamento de cada, eu diria mesmo, não sei se ao nível centimétrico, mas se não for ao nível centimétrico, décimas de centímetros serão com certeza. Portanto, uma cartografia nunca antes... Isso é também uma vitória. É claro, obviamente, até porque conhecer, o grande objetivo, se há uma alunagem, é conhecer também e tentar perceber quais são, aliás, há bocado de manhã estamos a falar termos esta informação com detalhe, mas é uma informação que não é só óptica, é uma informação espectral, ou seja, é uma informação a nível da composição química também do solo, não é? Portanto, ou seja, é conhecer na sua plenitude. Para quê? Exatamente para depois se definir aquilo que é a grande perspectiva, que é estabelecer-se de uma forma permanente, ou mais permanente, que também isso merece uma conversa muito profunda, não é? Já lá iremos. Manuel Pois Torres, a NASA vai lançar a Artemis 3, depois a Artemis 4, fala-se de 2028 para o homem voltar a pisar a Lua. É possível, perante os cortes orçamentais na NASA? É mais uma área, já aqui falámos várias vezes que Donald Trump por vezes é um entrave, é mais uma área onde ele pode vir a ser um entrave, na sua perspectiva? Donald Trump, mais do que tudo, é certamente um fator de imprevisibilidade daquilo que pode acontecer. Mas o que Donald Trump sempre desejou ao longo dos últimos anos, já desde do seu primeiro mandato, era garantir que o acesso ao espaço era feito de forma eficiente, rápida e barata. E por isso é que o sistema de lançamento SLS acabou sempre por estar sob uma vista política bastante mais conservadora, porque era tecnologia provada, era tecnologia cara, mas ainda assim dava garantias de resultados. Foi isso que nós vimos com o Artemis 1, com o Artemis 2, podemos ver isso também, ou não, com o Artemis 3. O que é que acontece? Acontece que Donald Trump quer que os privados entrem numa lógica capitalista, sabe que existem soluções tecnológicas à altura dos desafios. No entanto, muitas vezes, quando nós estamos a testar nova tecnologia, tem que haver middle steps, tem que haver pontos de prototipagens, pontos intermédios, para se garantir que as novas tecnologias, o novo módulo de alunagem, produzido, por exemplo, pela SpaceX, dá garantias de segurança a toda a gente envolvida e que pode ser reutilizado. Portanto, o Artemis 3 vai tentar provar que, embora exista tecnologia que consiga fazer algo similar, um protótipo pode ser utilizado para se atingir objetivos similares. E, portanto, Donald Trump aqui quer mostrar que a sua política vai dar resultados, ao mesmo tempo que faz cortes orçamentais junto da NASA. Os congressistas e os senadores mais conservadores não querem que esses cortes afetem de forma nenhuma aquilo que é a nova corrida ao espaço. E quando nós falamos de nova, muitas vezes isto induz as pessoas em erro. Não é apenas nova, é diferente. Porque a primeira corrida ao espaço era uma corrida de competição geopolítica, geoestratégica. Esta corrida ao espaço é aquela catapulta que vai lançar a humanidade e as diferentes bandeiras na colonização dos próximos corpos celestes. E não apenas a Lua. Mas também com tensões geopolíticas que podem existir. As tensões geopolíticas fazem parte da arena de competição e fazem parte daquilo que é a natureza da humanidade. Nunca será possível dissociar uma da outra. No entanto, aliás, o cenário Star Trek padece de um comunismo profundo ou de um socialismo perfeito que só acontece nos filmes. E, portanto, a competição da humanidade tem obrigatoriamente que passar por este tipo de arenas geopolíticas. No entanto, por isso é que Donald Trump e aqueles que fazem
assessoria técnica do ponto de vista dos próximos desenvolvimentos industriais espaciais querem garantir que a primeira base lunar americana está preparada, não é apenas um protótipo, mas que pode catapultar a próximo passo na colonização espacial. E Donald Trump e aqueles que prepararam tecnicamente a agenda do presidente, do ponto de vista industrial, sabe perfeitamente que a meta não é a Lua. A meta, para já, é Marte. Mas de futuro podem ser as luas de Júpiter. E, portanto, o objetivo aqui é garantir que a catapulta está preparada. E o primeiro passo é, claramente, Artemis 4. Antes de voltarmos ao Ricardo, se prevê um regresso daquele discurso endurecido, quase militarizado do espaço que existiu na Guerra Fria? É possível. É possível que aconteça. Porque nós temos os blocos a realinharem em função daquilo que são a Rússia e a China. Exatamente, a Rússia e a China, em função daquilo que são as suas semelhanças políticas. Mas isso não quer dizer que a guerra acompanhe a humanidade para todo o lado. Mas, como eu disse há pouco, não vamos dissociar aquilo que é a imperfeição da nossa própria existência. Já fazer do espaço uma arena militar, meu caro Alexandre Abrantes Neves, garantidamente que já é hoje uma arena, aliás, um ambiente operacional altamente militarizado, um verdadeiro sistema nervoso invisível que sustenta todas as operações militares no globo terrestre, no ar, no mar e na terra, e inclusivamente no ciberespaço também. Portanto, é garantidamente um ambiente de disputa internacional, e por isso aquele que levar vantagem acaba sempre por ter a capacidade de dominar esse ambiente primeiro que os outros. E isso é fundamental. Ricardo, esta competição geopolítica ajuda ou desajuda a ciência? Eu vou voltar aqui um bocadinho ao que o Manuel disse sobre os cortes da NASA. Os cortes da NASA têm essencialmente a ver com um sistema de vasos comunicantes. Não é que, na realidade, os cortes sejam efetivos, são transferências muitas vezes de programas. Nós sabemos que, enfim, esta política desta administração, a Trump não é muito amiga, eu vou dizer desta forma, muito amiga do ambiente, não é? Portanto, todos os projetos científicos que é de alguma forma também o backbone da agência civil, a parte civil da NASA, não é? De alguma forma foram desviados para algo mais eficaz nesta corrida, como ela estava a referir, de fazer o push para, em 2028, os Estados Unidos voltarem à Lua. Isto é quase uma corrida existencial. Por a seguinte razão, é demonstrar uma hegemonia muito semelhante àquilo que foi na altura, na década de 60, aquela primeira corrida espacial, mas e aí caracterizo muito bem aquilo que e concordo muito bem com aquilo que o Manuel disse, que é uma extensão geopolítica. A conquista espacial é uma extensão geopolítica dos blocos que nós temos aqui na Terra, não é? Se formos reparar os dois grandes blocos, digamos, de conquista da exploração espacial, nós temos o Artemis, não é? O Artemis, alguém que diz agora Artemis, e o SLR, ou ILSR, que é o International Lunar Research, não me lembro como é que é o acrónimo, em que está, enfim, os incumbentes de um lado e os incumbentes dos outros, não é? Portanto, o espaço não é mais do que uma extensão geopolítica daquilo que nós temos hoje aqui. E hoje, num momento em que, enfim, sabemos isto muito bem, não há 1 centímetro quadrado que não tenha dono na Terra, não é? Ou seja, nós estamos nos momentos das descobertas, mas nos momentos das conquistas. É por isso que nós vemos alguém a conquistar o território do outro. Os centímetros quadrados existem nas cinturas orbitais, nos corpos celestes, em particular a Lua, e numa perspectiva depois, como ela disse, nas luas de Júpiter e também de Marte. Portanto, mas não é mais do que a extensão também geopolítica do que existe aqui. A extensão do território. E esta nova abordagem de uma possível, entre aspas, colonização daquilo que possa ser o próximo passo na Lua, é exatamente a época dos descobrimentos, numa epopeia talvez diferente, mas é uma nova abertura à época de descobrimentos tecnológicos, obviamente, nós somos civilizações tecnológicas neste momento, mas abre aqui o que é a extensão daquilo que são os Estados. E abre a porta para aquilo que nós chamamos no futuro, isto parece ficção, das civilizações tecnológicas, que é as autonomias das civilizações do futuro. Vamos lá ver, se nós tivermos a possibilidade
de nos estabelecermos com aquilo que parece ser o nosso destino, não é? O nosso destino parece ser, o sermos uma espécie cósmica, ou seja, nós temos quase aquela missão de irmos pelo universo, talvez deixar o testemunho e prolongar-nos como espécie. É a nossa própria capacidade, se tivermos, de sermos autónomos, vivermos autonomamente num dos corpos celestes, tornarmos-nos de alguma forma uma civilização independente. Ou seja, há uma ramificação de várias civilizações. Mas o ponto intermédio, se calhar, é aquilo que vai marcar, e eu penso que este é o ponto importante desta discussão aqui, vai marcar aquilo que vai ser uma hegemonia da próxima grande nação que for à Lua. E atenção, eu não estou a dizer que é os Estados Unidos, estou a dizer a grande próxima. Há aqui uma indefinição que poderá ser também a China, não é? E há uma cortina muito grande sobre o que é que a China está a fazer, mas sabemos, enfim, com a intelligence, que há estão mais ou menos no mesmo nível, os Estados Unidos com algum avanço, mas que poderá, de alguma forma, criar uma extensão do território dos Estados Unidos na Lua, ou uma extensão do território da China na Lua. Porque eu não acredito, acho que ninguém acredita, e no contexto, principalmente no contexto atual, que um retorno, um regresso do homem à Lua será, enfim, em nome de paz e amor, e não é isso. Acho que ninguém acredita nisto. Acho que será exatamente o estabelecimento, eventualmente, de um novo Estado na bandeira americana. Eu vou colocar isto desta forma. E até esse regresso do homem à Lua, este prazo 2028 da NASA, parece-lhe ainda possível ou há algum prazo mais realista que aponta? Olha, primeiro os prazos são colocados para colocar pressão, não só naquilo que são os programas, porque quando o Presidente dos Estados Unidos vem dizer assim, eu quero alguém na Lua em 2028, a mensagem claramente é para quem está a fazer os programas que tem que ir logo trabalhar, acaba a missão Artemis, tem que começar a trabalhar na outra. Mas também digamos, uma mensagem também política muito forte para o mundo da hegemonia tecnológica americana, não é? Mas também serve, isso é se calhar o reverso aqui da medalha, serve também para, como fator externo de influência de quem está na corrida também acelerar. Agora, a realidade fala mais alto, como nós costumamos dizer, não é? E há passos que estão a ser desenvolvidos, nomeadamente a que a próxima missão é colocar pessoas, portanto, humanos. Como é que se faz na Lua, não é? esse salto? Missão de agora para essa? É simplesmente, há um fator aqui, que é, aliás, houve uma alteração muito grande, há bocado estávamos a falar dos cortes da NASA, um dos grandes problemas, não foi propriamente os cortes, foi redirecionar alguns programas. Um deles foi aquilo que era uma estação espacial à volta da Lua, que servia de transição, o chamado Lunar Gateway, em que a Europa estava profundamente envolvida. Portanto, a Europa também tem que se reinventar agora, porque foi cortado, simplesmente. É dito que é colocado em stand-by, não está em stand-by. Na realidade, está-se a fazer um bypass para aquilo que é a SpaceX e a Blue Origin fazerem aquilo que se chama os módulos lunares. São os módulos que, de facto, vão pegar nas tripulações que estão, eventualmente, na Orion, daí a manobrabilidade, para fazer um docking para as duas cápsulas, os Lunar Module da SpaceX e da Blue Origin, que não estão desenvolvidos. Daí a pergunta é, será que em 2027 teremos os módulos desenvolvidos para fazer os testes na missão Artemis 3, para depois termos consequentes na Artemis 4? 28 parece uma coisa muito comprimida. Especialmente, desculpe interromper, especialmente quando os testes de prototipagem da Starship o teste ao módulo de propulsão do Starship levou tanto tempo. Sim. Há anos, 4 anos de desenvolvimento. Portanto, isso vai levar muito mais tempo do que 2028. Manuel, nós estamos em quase a metade de 2026, não é? Portanto, teria de ser para o ano. Sim. E esse é o maior desafio a nível tecnológico e de engenharia ou aponta ainda mais algum? Não é. É um nível tecnológico, porque há aqui uma coisa que é importante, que é os módulos lunares vão levar tripulação. E não é uma exploração robótica que a propensão para falha é tolerada. Nós estamos a falar de um nível de, como é que eu digo isto em português, reliable, de exigências, de precisão, de definição, de garantias. De garantias, é isso mesmo. Ou seja, que vai ter um sucesso. E isso passa por inúmeros testes em que eu vejo o calendário bastante comprimido. Agora, tem que se colocar... Repare que na primeira administração de Trump
e o programa Artemis, não é? Na realidade, lançado por ele, não é? É evidente que ele tem aqui todos os traços de uma certa loucura crítica, não é? Mas também tem esta vantagem de colocar toda a gente a correr, não é? E o que aconteceu foi exatamente isto. Aliás, eu não quero desviar a conversa, mas o presidente americano pôs a Europa a correr, não é? Portanto, sim. Não é a primeira vez que os Estados Unidos metem a Europa a mexer-se. Tem esse dom. Deixa-me dar aqui um bom salto em frente, mas acredito que será uma pergunta que paira na cabeça de muitas pessoas. Se 2028 é difícil para podermos voltar a pisar a Lua, Marte será um objetivo a quantos anos? A viagem a Marte é uma viagem de um romanticismo que toda a gente gosta de falar, mas que a profundidade que exige na conversa leva-nos a resfriar um bocadinho estas perspectivas. O Marte é uma epopeia, ir a Marte. O ir a Marte tem duas dependências fundamentais. A primeira, da tecnologia. Ir a Marte, com os sistemas que nós temos hoje de propulsão, na melhor das hipóteses, ou seja, a melhor das hipóteses é quando aquela velha questão, quando os astros estão todos alinhados, não é? Ou estarão. Quando nós sairmos daqui, para encontrarmos Marte acolá, enfim, com os alinhamentos todos, nós demoramos talvez, demoramos o período em que uma criança nasce, não é? Portanto, 9 meses, no mínimo. Mas o problema não é esse. É que, se nós estamos a falar, o ir a Marte roboticamente já não é um desafio, não é? Já o fizemos, não é? Várias vezes. A questão é, com as vidas humanas, as implicações biológicas. Há capacidade para um ser humano aguentar tanto tempo no espaço? Não, mas essa é que é a questão. A presença 2, 3 meses, 4 meses no espaço é destruidora. Nós somos seres biológicos, nós somos seres que têm uma relação umbilical com esta camada fina que nos protege da vida, não é? Que se chama a atmosfera, com um campo magnético que é o nosso pai, aquilo que está calibrado finamente, juntamente com a distância ao Sol da Terra, para gerar a nossa própria vida na condição que nós somos, e nessa excepcionalidade que nós somos, nós vamos sair deste ambiente de exceção. E o corpo não está habituado. Nós sofremos em 9 meses consequências, umas elas irreversíveis, não é? E repare, a gravidade é um dos fatores que nos estrutura. Não só tensão arterial, veja o que é a tensão arterial, não é? O coração tem um determinado batimento porque temos uma determinada força de pressão sanguínea, porque estamos aqui ligados a esta massa da Terra, não é? Se nós formos para a Lua, é uma coisa diferente, aliás. Estes 10 dias é insignificante. 9 meses é uma eternidade, mas não é só os 9 meses. É o regresso. E depois, para se regressar, é preciso esperar aproximadamente mais um ano. Para depois preparar um regresso. Para isso é possível capacitar as cápsulas de forma a que se consiga ir, ou isto é mesmo uma utopia que nós gostamos de alimentar? Pode-se ir com determinadas condições, sabendo à partida quais são as consequências. O problema não é ir. O problema é regressar. Porque eu acho que ir, pode-se ir. Eu vou dizer aqui uma coisa, parece horrível, e é horrível mesmo, não é? Eu já vi muitas, isto também nos Estados Unidos, não é? Já vi muitas coisas que já se trocava, ou colocavam-se condições a presos com a prisão perpétua ou condenação à morte para irem, se quiserem, fazer um teste de ir a Marte. Já se falou sobre isso, não é? Isto significa alguma coisa, não significa? Falámos sobre isso. Significa que é uma epopeia para o homem. O estabelecer-se já em si na Lua é a tripulação tem que ser revezada com muita frequência, porque é um ambiente que exige uma alteração profunda, exige uma evolução biológica diferente daquilo que nós somos, exige um outro ser, exige aquilo que eu defendo e com alguma profundidade de estudo, que é a evolução tecnológica, não é uma evolução biológica. Eu defendo que a evolução biológica do homem chegou ao seu limite
e estamos perante a perspectiva de uma evolução tecnológica. Só com uma evolução tecnológica. Manuel, vamos dar um passo em frente na nossa reflexão. O Ricardo já aqui falou muito en passant do papel da Europa e também da relevância da Europa. É para continuar este papel fundamental que a Europa teve na Artemis 2, que garantiu todas as condições de habitabilidade na cápsula? É uma relevância política que a Europa consiga manter-se nestas missões, na sua perspectiva? Uma relevância política, isto foi muito bem colocado. É verdade, uma relevância política, uma relevância tecnológica, uma relevância científica, de que há certas fronteiras que não podem ser separadas. E o Ricardo, quando poderá falar sobre o módulo europeu, em maior profundidade do que eu, porque de facto conheço bem, mas daquilo que é um enquadramento político, a Europa e a Agência Espacial Europeia continua a ser um braço direito da NASA e de outros programas espaciais no mundo. Portanto, tem uma grande competência para fazer todo o tipo de missões. Provou tecnicamente ser apta para auxiliar a NASA em todas as suas valências. E é por isso mesmo um dos parceiros mais fundamentais que a NASA tem neste momento. O futuro da Agência Espacial Europeia passa não apenas por cimentar essa relação com uma administração da NASA que é nomeada pelo Presidente Trump e que é por isso, por vezes, imprevisível, embora Isaacman tenha tido uma postura sempre bastante transparente e nada de stovepipes, para já. Não quer isto dizer que a Agência Espacial Europeia não tenha que procurar o seu próprio caminho, a sua própria condição, o seu próprio modo de sobrevivência no espaço, porque cumpre à Agência Espacial Europeia não ser apenas o veículo de acesso ao espaço, mas cumpre também aqui ser a forma de capacitar a União Europeia como um todo, ou o espaço europeu como um todo, com as condições de duplo uso, que são civis, mas também militares. E precisamos muito disto, porque, embora existam vários programas espaciais espalhados pela Europa, a ESA reúne em si competências que fazem força em função dessa unidade científica. No entanto, o futuro requer que exista partilha de conhecimentos e por isso mesmo é que a Agência Espacial só tem a ganhar em reunir em si conhecimentos que são normalmente propriedade intelectual das diferentes agências espaciais. Falava aí do duplo uso, civil e militar. Esse uso militar tem que ser realçado para a União Europeia até conseguir investir mais, porque tendo em conta o cenário atual de muitas prioridades, autonomia estratégica, reforço da defesa convencional, é a única forma do espaço não ficar para trás? Esse é um tema muito complicado. Porquê? Porque todas as nações têm os seus diferentes sistemas de classificação e de credenciação secreta dos seus projetos. E embora a Agência Espacial Europeia também tenha a sua, é muito difícil perceber exatamente que tipo de informações é que podem ser partilhadas ou não em função das diferentes ambições geopolíticas que cada nação na Europa possa ter. Porque aquelas que são as ambições de França e do Reino Unido, da Alemanha e da Itália são um pouco diferentes daquelas que são de outro tipo de países, como a Bélgica, o Luxemburgo ou a Grécia. E, portanto, temos que compreender que há aqui diferentes valências e por isso é que a Agência Espacial Europeia serve como fórum para a coordenação de todos os esforços dentro da Europa. Não quer isto dizer que depois o programa espacial francês não tenha ambições que vão para lá daquilo que é o simples duplo uso. Porque se nós falarmos de duplo uso de programas espaciais, podemos olhar para o caso do Irão. O Irão tem um programa de acesso ao espaço, tem um programa espacial, mas tem fins meramente civis? Com certeza que não. Porque, da mesma forma que se faz teste e prototipagens, capacidades de acesso à baixa órbita, também se faz o mesmo teste para um ICBM ou para um míssil intercontinental. É a mesma coisa. Portanto, dizer que o Irão, por exemplo, sem querer fugir ao tema da nossa conversa, não rapidamente, tem 30 segundos. Não, mas isto é muito importante. Isto é muito importante, porque dizer que o Irão tem apenas capacidade balística intermédia não é realístico, porque tem capacidade de acesso a baixa órbita. Isso quer dizer que tem capacidades para ter mísseis intercontinentais. Pode usá-los ou não. Estes, por acaso, levam satélites, mas poderiam levar uma carga explosiva. Isso é preocupante. Voltando aqui à nossa questão. Portugal fez um investimento de mais de 50% daquilo que é o seu investimento normal para a Agência Espacial Europeia. Quase que triplicou o orçamento para a Agência Espacial Portuguesa.
E, portanto, o governo português tem caminhado num sentido de fortalecer aquilo que é o compromisso de Portugal para com o espaço. Agora, claro que a China, a Rússia e os Estados Unidos da América têm um conhecimento histórico. Foram os pioneiros na conquista, como dizia o Ricardo Conte, na conquista espacial. E por isso estão várias décadas à nossa frente. À nossa frente nacional, naturalmente. Posso só acrescentar aqui uma coisa Claro que é que sim. importante, Alexandre. Nós somos, de facto, um parceiro, eu vou dizer esta palavra, um parceiro credível e coerente e previsível na relação com os Estados Unidos. E nós temos uma coisa muito boa na Europa. Não é? Nós criticamos-nos muito a nós próprios, somos muito lentos a tomar decisões, andamos um ano a discutir um papel, não é? Porque nós não somos uma nação. Nós somos, na Europa, na União Europeia, um conjunto de 27 nações, na Agência Espacial Europeia, um conjunto de 23 nações, a maior parte as mesmas, mas há aqui uma coisa que difere muito de uma NASA e de uma agência como os Estados Unidos. A NASA é dependente de um acordar do presidente Donald Trump. mal disposto ou bem disposto. A ESA, para se tomar uma decisão, exige, eu não digo um consenso, mas ou uma unanimidade, mas uma maioria, portanto, qualificada entre os Estados-membros. E quando se toma essa decisão, portanto, é determinística. A Europa falta-lhe uma coisa. Nós classificamos aquilo que são space powers, que é autonomia versus capacidade. É um gráfico, autonomia versus capacidade. Quem é que tem a maior autonomia e quem tem a maior capacidade é aquilo que nós denominamos como potências espaciais, space powers. Quem tem menos autonomia e menos capacidade, aparece no meio ali da tabela, ou do gráfico, é que nós chamamos as emerging space nations, não é? Os faring space nations. E a Europa, neste momento, que já tem uma capacidade plena na sua cadeia de valor, falta-lhe uma coisa. É isto que lhe falta. Falta-lhe um programa de exploração espacial. Ou seja, ter a sua própria capacidade de colocar astronautas E o que é que em falta órbita. para conseguir Falta lançar esse exatamente programa? essa discussão e essa unanimidade e essa vontade geral que vai, obviamente, culminar naquilo que é um compromisso de investimento. E só para termos uma noção, isto implica, de alguma forma, duplicar a capacidade de termos Space Exploration, portanto, através de tripulação, é duplicar os esforços e o financiamento que temos agora. E só nessa altura é que Portugal pode sonhar em ter um astronauta português no espaço. Não, repara, isso vai já acontecer naturalmente para a frente. Porquê? Porque, enfim, nós, quando foi na gênese da aviação comercial, nós nem tínhamos a mínima ideia de que mais de 80% dos voos seriam turismo, não é? E agora qualquer pessoa apanha um avião, é uma commodity, não é? E isso vai acontecer naturalmente com uma certa democratização quando a capacidade de acesso ao espaço, o custo por quilo, for banalizada. Portanto, o astronauta hoje, na Europa, está formatado aquilo que nós chamamos o corpo de astronautas da ESA. Porquê? Ou então alguém que tenha muito dinheiro e vai fazer uma aventura numa Blue Origin ou assim, não é? Mas está-se, neste momento, num momento de transição. Vai acabar a Estação Internacional, vai acabar o conceito de corpos de astronautas, eventualmente, e vai haver um mercado privado de estações espaciais e vai haver um mercado de turismo espacial. E aí pode ser mais fácil ter um português no espaço. Sim, e temos também a ver o que é que isso é, qual é a classificação do astronauta, não é? Nós já tivemos pessoas que já foram ao espaço e voos de microgravidade e tudo. Não são propriamente pessoas com esse background científico. Antes de avançarmos até para a questão portuguesa, muito rapidamente, porque o nosso tempo começa infelizmente a escassear, mas já o Manel aqui falou, a Agência Espacial Europeia, muito concretamente, que papel é que pode ter agora na Artemis 4 e que papel também é que Portugal pode ter? A influência muito específica de Portugal. É muito pragmaticamente, e nós temos falado muito sobre isso, a Europa tem sido aquilo que tem impulsionado, eu vou dizer desta forma porque eu tenho orgulho também de ser europeu, não é? Impulsionado aquilo que foi o programa Artemis, tem sido o programa Artemis, porque tem sido, a manobrabilidade que nós estamos a falar, o life support, enfim, energia, todo um conjunto
de subsistemas, o tal módulo europeu, que de alguma forma está ligado a uma certa evolução que foi feita a partir de 2006 do programa ATV, em que Portugal esteve envolvido, é importante referir isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que, para a frente, Artemis 3 e Artemis 4, em princípio, o Orion, o complexo Orion, com o Crew Module e a European Service Module, os dois, não se vai mexer muito naquilo. Até porque nós acabamos de testar. E, aliás, posso dizer que já está em produção até a OSM 5. Ou seja, isso nas facilities, nas instalações da Airbus. Portanto, vai continuar. Agora, esse é o grande ponto de partida para nós pegarmos nessa capacidade e nós definirmos o próprio programa europeu. E vai ser a partir dessa capacidade. E aí Portugal, que papel é que pode desempenhar? Portugal é um dos 23 Estados-membros da Agência Espacial Europeia. Muito ativo. Com uma escala. A Europa, uma escala pequena, obviamente. A Europa só terá uma voz no programa espacial internacional, ou no ambiente espacial internacional, quando conseguir estas duas coisas que falei há pouco. Autonomia versus capacidade. Autonomia, ter a sua própria autonomia de acesso ao espaço através da tripulação e, com isto, agregar capacidades internacionais. A Europa, para ganhar escala, é através da cooperação com os Estados-membros da União Europeia e os Estados-membros da Agência Espacial Europeia. Ou seja, é nós termos aqui a capacidade de nos entendermos em programas e contribuirmos para esses programas. Quando contribuímos para esses programas, se nós, Portugal, contribuímos, e é o que fazemos neste momento, nós temos aquilo que nós chamamos o retorno. O retorno industrial. Posso lhe dizer que, desde 2000, que nós entramos na Agência Espacial Europeia, nós temos um setor espacial muito estruturado, de nicho, com uma capacidade fantástica que permite Portugal ter uma voz nas principais missões, todas as missões científicas E essas contribuições é com quê? É com dados? Como é que Portugal... Não é com dados, subsistemas. É com desenvolver, por exemplo, uma missão. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma missão que se fez recentemente, Júpiter. Uma missão que tem componentes de variedíssimos países. Claro. E é uma componente de Portugal. Por exemplo, o veículo reutilizável europeu, o Space Rider, que vai aterrar no Hub de Santa Maria, no Space Hub de Santa Maria, foi desenvolvido, uma componente desenvolvida por Portugal. Aliás, no Made in Flight, no voo inaugural, há uma experiência no LIP de Coimbra, um sistema de radiação que vai embarcar no voo inaugural. Ou seja, Portugal tem uma participação exemplar, diria, em todas as missões da ESA. Ou seja, o que eu estou a falar aqui é, temos que agregar capacidades, mas um investimento maior para termos uma escala, para termos uma voz global. Manuel, um comentário? Um breve comentário. E mais do que um comentário, uma pergunta para o Ricardo, porque se nós partimos do pressuposto que o Artemis 4, Artemis 3 e o Artemis 4 vão fazer uma transferência da plataforma tecnológica da cápsula Orion para a Starship ou para outra qualquer da Blue Origin, então poderemos acreditar que de futuro o módulo europeu e um hipotético clone da cápsula Orion poderão ser o nosso programa de acesso à Lua, já que já está desenvolvido e a tecnologia está testada, porque nós não vamos ter acesso direto à Starship, não é verdade? Ricardo, muito rapidamente. Se olharmos para o passado, nós vemos que hoje o European Service Module é uma evolução daquilo que foi o ATV, o programa ATV, Exato. Desenvolvido a partir de 2006. Portanto, naturalmente, nós temos, inclusive, a nível daquilo que é o Space Transportation da Agência Espacial Europeia, temos um conjunto de veículos, ou seja, nós temos as bases. É preciso estruturar isto num programa. Esse é o grande desafio. E, claro, obviamente, os investimentos. Agora, aqui uma coisa, Manuel, que é importante. Nunca vai haver, pelo menos naquilo que é o conceito, sair alguém do Cabo Canaveral e pousar na Lua. Vai sempre haver modos de transição. A ESA está a fazer aqui já o seu caminho através... Tinha o Lunar Gateway, que era uma colaboração com a NASA, que, enfim, está em stand-by, mas como é que vai desenvolver? Já está muitos modos já estão desenvolvidos, mas havia e há um projeto, que é o Argonauta, que é, na realidade, nós termos uma presença robótica. A presença permanente na Lua, essencialmente, vai ser
robótica. E numa fase inicial, robótica, porque é necessário a construção. Ninguém vai lá andar a abrir buracos e pôr tijolos e a construir. Ou seja, é tudo numa fase inicial completamente Vamos construir robótica. um bairro, às vezes parece que há essa ironia. Para fecharmos o nosso episódio, falar só muito rapidamente então do Porto Espacial de Santa Maria. Já há data para a primeira aterragem, data muito concreta, não o segundo semestre de 2026. Não vou falar sobre isso até por uma razão simples, porque assim, neste momento há uma grande perspectiva deste ano. Primeiro vamos perceber o que é isto, não é? E eu não vou falar propriamente do Porto Espacial de Santa Maria. O que eu vou dizer é que há uma iniciativa chamada um Space Hub de Santa Maria. O que é um Space Hub? É um nó onde será palco para as missões de reentrada. Se o espaço vai ter uma componente de reutilização, é importante haver um ponto de reentrada. E Portugal quer fazer o único ponto, para já, o único ponto de reentrada na Europa. Santa Maria, através do nó de reentrada de missões espaciais. Um deles, aquilo que já aprovamos, já foi licenciado, uma experiência de reentrada com a empresa alemã Atmos. Há duas outras que vêm aí, já não vou referir quais são os nomes, mas depois também há a missão do Space Rider, o veículo reutilizável europeu, um género de um shuttle, mais pequeno, que vai aterrar em Santa Maria. Portanto, este conceito de hub tem esta vertente de uma dimensão de reentrada. Depois há uma dimensão de acesso ao espaço, que é o conhecido como o Porto Espacial. E o acesso ao espaço é uma resposta de Portugal nesta corrida também para uma certa soberania e uma resiliência de acesso ao espaço na Europa. De alguma forma adequando aquilo que são as condições naturais de Santa Maria, tendo em conta aquilo que é a segurança e as questões ambientais. Neste momento, há algumas empresas que têm interesse em se estabelecer, em particular, uma das empresas já submeteu o pedido de licenciamento e há um processo que corre. E há assim, algum objetivo a 5, 10 anos que gostava de ver? Não, eu vou referir sobre isso. Espero que pelo menos o primeiro voo suborbital se faça ainda no primeiro semestre, portanto, deste ano. Nós estamos nos próximos 2 meses. Portanto, espero que se possa fazer. Há uma perspectiva de fazer-se um voo orbital no início do próximo ano, no fim deste ano, no início do próximo ano, e quando isso acontecer, definitivamente, Portugal marca na Europa uma posição absolutamente... E passa a ser um país espacial, como disse em entrevista à Renascença, que gostava de ver Portugal este ano. É um objetivo que acha que vai ser concretizado. Acho que sim, acho. E mais, nós estamos a desenvolver um conjunto de iniciativas, umas agendas industriais para a integração de satélites. Temos várias iniciativas no Norte, através daquilo que nós chamamos a Constelação do Atlântico, com parceiros, com o CEIA, com o ANEL, com a Geosat. Temos aqui em Coimbra também uma outra agenda integradora de satélites. Temos aqui também na zona de Lisboa. Portugal está a preparar uma série de satélites agora nos próximos 2 anos. E a grande questão é, será que nós podemos fechar o ciclo? Será que podemos pegar nesses satélites e esses satélites serem lançados a nível nacional? Esse é o grande objetivo. E nós devemos todos coordenar-nos, nós instituições, nós setor privado, para tornar isso possível. Isso vai ser o grande game changer daquilo que é a capacidade de Portugal ter uma voz no acesso ao espaço. Manuel Poeixo Torres, para fecharmos o episódio, já muitas vezes falámos aqui da relevância estratégica dos Açores. É mais um ponto. É verdade. Os Açores é aquilo que oferece a profundidade estratégica no acesso ao espaço. E, acima de tudo, de um ponto de vista militar, oferece uma capacidade de lançamento que vai para lá daquilo que normalmente costuma ser a esfera de projeção de influência dos adversários da Aliança Atlântica. É um ponto central em toda a política espacial, é um centro de gravidade tecnológico e passará a ser certamente um destino daqueles que querem lançar, querem recapturar e que querem atrair capital humano para esta região. Portanto, os Açores já estão colocados no mapa e agora vão ser redescobertos naquilo que é a nova corrida ao espaço, a nova forma de conquista espacial e vão ser, sem dúvida nenhuma, para a Europa, espero que sim, o Cape Canaveral da Europa. Isso seria fantástico. Mas não esquecer que no momento de grande competição internacional, estes passos têm que ser dados com toda a prudência.
E o mergulho de Portugal foi de cabeça, e ainda bem, porque há essa necessidade, há essa ambição histórica. Portugal nunca teve medo daquilo que Foi desconhece. de cabeça, mas não fez chapa, é isso que está a querer dizer. Exatamente. E tem estado sempre a correr muito bem, e é isso que nós esperamos, que de futuro o programa espacial português um dia possa vir a compor-se e que tenha de facto a capacidade de colocar um português no espaço, na Lua ou noutro corpo celeste. Portanto, os primeiros passos já foram tomados, e ficamos todos a olhar com muita ansiedade àquilo que poderá vir e que poderá escrever a história do futuro do nosso país. Fica por aqui mais um Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira. Hoje falámos sobre exploração espacial à boleia da missão Artemis 2. Foi nosso convidado Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa. Uma análise complementada, como habitual, pelo Manuel Poeixo Torres, comentador residente. Contámos hoje com o apoio do Adrião Mendes e do João Campelo no som, do Gonçalo Costa no vídeo. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e o Escala Global volta para a semana. Até lá.